É professor e político. Carlos Zorrinhos tem 54 anos, é casado, tem 2 filhos. O socialista está a cumprir o primeiro mandato enquanto eurodeputado e acredita que vai conseguir defender os interesses de Portugal nas áreas da indústria, investigação e energia. Começa então pelo princípio, naturalmente. O que é que o levou a aceitar o desafio de trocar a Assembleia da República em Lisboa pelo Parlamento Europeu em Bruxelas? Ser membro do Parlamento Europeu era um sonho antigo. Sempre me dediquei muito à causa europeia, sempre liguei muito o meu trabalho científico e o meu trabalho universitário e também político às questões europeias. Fui no passado membro do Comitê das Regiões, fui senhor de Lisboa, ou seja, representei em Portugal a estratégia, era o elemento de ligação da rede das estratégias de desenvolvimento entre 2000 e 2010 e sempre tive uma necessidade de tentar compatibilizar uma componente mais universitária, sou professor catedrático da Universidade de Évora, de Gestão, com a componente mais política. E sempre achei que o Parlamento Europeu, e esta experiência que já tenho de 6 meses comprova isso totalmente, o Parlamento Europeu é um local onde nós podemos viver com os dois amores, ou seja, em que por um lado é preciso ter sensibilidade política, porque nós estamos aqui para transformar, para ajudar a mudar a Europa e tornar as condições melhores para os nossos cidadãos, mas por outro lado é um sítio, é um local, é uma instituição onde temos todas as condições para trabalhar e para aprofundar tecnicamente os temas. Eu, como sabe, fui líder parlamentar, entre outras coisas, em Portugal. O frenesim, a paleta de temas que tínhamos que abordar, muitas vezes nós tínhamos que os abordar com muito pouca profundidade técnica, com muita política e pouca profundidade técnica. Aqui nós podemos ter solidez técnica, portanto, a minha costela de universitário, de investigador, e ao mesmo tempo ter aquela dimensão de transformação, de utopia, se quiser, de ética política que está no sangue e que nunca consegui abandonar. Saiu de Portugal na altura certa, entretanto o PS teve várias mudanças, saiu e afastou-se um bocadinho dessas confusões. Foi de facto inesperado. Aliás, as eleições foram a 25, a 26 tive a boa surpresa dos meus colegas e também o secretário-geral na altura terem concordado em que eu deveria ser o presidente da delegação e literalmente no outro dia de manhã estava a ligar a Martin Schulz, estava ao telefone com Martin Schulz, quando um colaborador meu mostrou a mensagem de que ia haver uma competição interna dentro do Partido Socialista. Portanto, eu não tive nenhum calculismo. Quando vim para Bruxelas, imaginava que seria para trabalhar com António José Seguro e para o levar a Primeiro-Ministro, mas a partir de agora, e a partir do dia em que António Costa ganhou as primárias, é para trabalhar com António Costa e para o levar a Primeiro-Ministro, sendo que, para o levar a Primeiro-Ministro, podendo exercer as suas funções em Portugal com melhores condições do contexto europeu. Eu sei que sou entre 751 deputados, mas a delegação portuguesa, e ainda ontem tivemos uma reunião com o líder do Grupo Socialista Democrata que nos visitou e que reconhecia isso. Nós somos 8 deputados na delegação dos Socialistas Democratas Portugueses, mas somos muito ativos, somos muito batalhadores e temos conseguido mudar algumas coisas. Falou-me ainda há pouco das diferenças entre o Parlamento Europeu e a Assembleia da República em Lisboa, um mais político, outro mais técnico. Há mais diferenças a destacar? Sentiu algumas dificuldades quando chegou aqui a Bruxelas? Sinceramente, não senti muito. Eu sou uma pessoa com muita capacidade de adaptação e tive a sorte de, sendo, como lhe disse há pouco, eleito pelos meus colegas presidente da delegação, houve um mês, digamos, em que eu estive em reuniões, sobretudo no âmbito do grupo, para fazer toda a organização do grupo. Isso permitiu-me ir conhecendo as pessoas pouco a pouco, integrando-me com alguma facilidade. Faz parte da Comissão de Indústria, Investigação e Energia. Sentiu-se de imediato preparado para assumir, para integrar esta comissão? Quando surgiu a possibilidade do Parlamento Europeu, eu tentei verificar se havia alguma área, algum tema onde eu pudesse ter valor acrescentado. E acho que de facto, esta comissão, que não é fácil, aliás, sou o único português e foi a comissão que teve mais procura, foi a comissão escolhida pelo Partido Popular, que aqui tinha mais votos,
é uma comissão muito importante, mas onde tem, digamos, duas áreas que foram as minhas áreas em que eu trabalhei nos últimos anos em Portugal, ou seja, a energia e a agenda digital, a inovação, o conhecimento. Portanto, do ponto de vista dos procedimentos, tive que aprender, e aprendi muito, mas do ponto de vista técnico, digamos assim, penso que estava preparado. A comissão que integra é uma comissão que, nesta altura, ganha uma importância quando o discurso muda da austeridade para a apologia do crescimento. Obviamente, aliás, quando nós pensamos no Fundo Juncker, pensamos nas áreas estratégicas que são aquelas, aliás, que são depois sujeitas também à declaração de flexibilidade e não contarem em alguns casos, para os déficits públicos. Temos exatamente as áreas, a agenda digital, a transição energética, a regeneração urbana, ou seja, exatamente as áreas, a investigação, as áreas que estão nessa comissão. Como lhe digo, o que me contam os meus antecessores e os meus colegas é que no passado havia sempre uma enorme luta entre os grupos políticos para ficar com a Comissão de Economia. E foi um sinal muito importante que nesta legislatura a luta foi para ficar com esta comissão. E lá está, sendo esta comissão tão importante, acredito que grandes pesos pesados como a Alemanha e a França tentem puxar para si... Sim, mas é uma luta muito interessante, diária. Eu posso dizer, por exemplo, que tenho um relatório, que é o relatório da interoperabilidade dos sistemas de informação das instituições públicas. É, portanto, um investimento de 130 milhões de euros para fazer com que os sistemas de informação nas instituições públicas europeias falem entre elas, isso é extremamente importante. E aí, nesse protótipo, se quiser, da Constituição Europeia, é um protótipo, digamos, de base para a Constituição Europeia, confrontam-se todas as perspectivas mais federais, perspectivas menos federais, a vontade de alguns países serem hegemónicos, outros países não serem hegemónicos. É muito interessante. E trava-se uma batalha muito grande. E uma das coisas que é preciso fazer também no Parlamento Europeu, como se faz no Parlamento Nacional, é não apenas fazer alguns acordos intergrupos, mas mais até muitas vezes, e isso não sei se as pessoas têm essa sensibilidade, mais às vezes que os acordos intergrupos são acordos também interpaíses. Muitas vezes nós precisamos juntar a Espanha e a Itália e depois mais deputados, se calhar, da Suécia e dos países bálticos, e com isso conseguimos, por exemplo, fazer vencer uma posição que pode ter a França e a Alemanha contra. Vou dar um exemplo, ao contrário. Portanto, é preciso uma negociação permanente. Ainda que em moldes relativamente diferentes, porque vai muito mais vezes a Portugal que um imigrante comum, a maior parte dos imigrantes tem como sonho regressar a Portugal. Também tem esse sonho de regressar, tem esse objetivo marcado na sua agenda, no seu calendário? Sinceramente, eu tenho uma casa em Bruxelas, tenho um hotel onde fico em Estrasburgo, mas eu vivo em Évora, não é? Se alguém me perguntar, se eu estiver completamente descontextualizado e alguém me disser assim, mas onde é que o senhor vive? Onde é que eu vivo em Évora, portanto eu vivo em Évora e venho ao Parlamento Europeu sempre que é necessário, mas eu vivo em Évora, não vivo em Portugal, não sou imigrante. Não se sente imigrante? Não me sinto imigrante, embora não tenha um grande orgulho, um grande respeito por pelos imigrantes, pelo trabalho que fazem, pelos imigrantes da velha geração, pelos imigrantes das novas gerações de imigrantes e pelos novos imigrantes. Portugal é um país de diáspora. Eu tenho sempre bem presente aquela definição de Fernando Pessoa de que Portugal é onde está a língua portuguesa, e nós temos também, esse é um ponto importante, a defesa da língua portuguesa e da forma de pensar que está associada à língua portuguesa. Eu tenho um grande orgulho em Portugal e dos portugueses no mundo, mas, enfim, não visto a pele que não sinto, quer dizer, de facto não me sinto imigrante, sinto-me alguém que continua a viver em Portugal e que trabalha no mundo, agora com maior regularidade em Estrasburgo e em Bruxelas. Certíssimo. Muito obrigado.